Tá em jogo no ar para falar de Lajadense e Alaf. Até porque teve jogo final de semana de futsal no Complexo Esportivo pelo estadual. Teve vitória 4-1 do time do técnico Giba. A gente fala sobre isso, sobre a preparação do Lajadense para campeonato nacional e muito mais. Não sai daí, em 30 segundos, tá no ar, tá em jogo. No ar ao vivo pela TV Univates, mais uma edição do Tá em Jogo. Pra ti que tá em casa, tu já sabe daquele recado inicial. Aliás, Felipe Schmidt, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Bom tu tá aqui, né? Tudo certo? Um abraço pra galera que tá em casa. Aliás, mandar um abraço pra galera que tá em casa e dizer, né, que alguma coisa começa a me soar, assim, né? Sei lá, diferente, assim. Eu acho que aquele detalhe que a gente tinha da net, né, que estava acontecendo, parece que a gente não estava conseguindo chegar em alta definição na casa das pessoas. Parece que, acho que seguidinho a gente vai ter uma alteração nisso, Felipe. Acho que é bacana, né? Nem sempre o pau que nasce torto não se endireita, né? Até porque a gente vai ter aí a TV Univates chegando para ti em alta definição, assim como a gente já tem na internet, univates.br/TV. Em HD o Tá em Jogo, parece que em seguidinha está resolvido o nosso canal universitário, que tem a lei aí que permite, então, que nós tenhamos nosso sinal na tua casa. Parece que está tudo sendo normalizado, alguma coisa eu acho que está sendo feito. Tenho certeza, mandar um abraço para a galera da net, tenho certeza que isso em seguidinha, e agora mais rápido ainda, vai ser resolvido com certeza. Iniciamos essa edição, tu já conseguiu dar uma visualizada aí na câmera aberta, nossos convidados dessa noite, além do meu querido Felipe Schmidt, que tá bonito pra caramba, né? Aliás, te combinou meio Alaf hoje, né? Isso aí, né? Pra não dizer Grenal, senão vamos começar a dizer que eu sou colorado, tu gremista. Vamos de isso Alaf, não tem né? nada a ver, né? Nada a ver. Absolutamente nada a ver. É. Alaf, né? Alaf, aliás, até porque eu sou lajadense e tu é Pelotas, né? Mais ou menos. Eu sou lajadense e também simpatizo com Pelotas, né? Tá bom. Não, é bem assim, mas tudo bem. Segue aí. Tá iniciando essa edição do Tá em Jogo, que além do Felipe Schmidt, que bom que tu tá aqui hoje, segunda-feira, tava com saudade tua, velho. Pois é, né? A gente não conseguiu marcar presença no último jogo, até porque trabalhei no jogo da LAF, né? Mas hoje estamos aí. E hoje tu veio acompanhado também, né? Acompanhado, Os bastidores. né? Bem né? acompanhado, né? Poderia ser diferente. Felipe Schmidt, então, presente hoje no Tá em Jogo. E além dele, Thales, seja bem-vindo. Que bom que tu voltou aqui pra gente estar falando sobre Lajadense, porque tem reapresentação do clube lá no dia 1º. Quando se fala assim, dia 1º de junho, parece faltar muito tempo, mas isso é segunda-feira que vem. Então, prepare-se, você e torcedor do Alve Azul, porque em seguidinha temos a apresentação do clube de novo. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Thales. Que bom poder falar do Lajadense e voltar a falar de Lajadense jogando, né? É verdade. Boa noite a todos. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui no programa. E nós estamos aí na correria, nos bastidores, né, para que essa equipe se apresente aí no dia 1º. A gente sabe que o nosso desafio é grande, mas nós esperamos fazer mais um grande segundo semestre, como foi o ano passado. Pois é, a gente vai falar de Lajadense, montagem do clube. Aliás, tem nova direção vindo por aí. A gente vai falar de tudo isso e muito mais. Nosso outro convidado da noite é ele, que vai representar o meu time, né? O time dos Altos aqui no Tá em Jogo. Seja bem-vindo, Tininho. Que bom poder falar sobre a LAF. Aliás, de arrancada, o Tininho já vai contar um segredo, né? Parece que ele é bem mais novo, mas é um cara, um dos mais experientes da LAF. Seja bem-vindo, Tininho. Tá com quantos? 32? 35. 35. Por incrível que pareça. Olha né? aí, Primeiramente, boa noite, né, Marcos? E aos telespectadores, para mim, uma enorme satisfação estar no programa aqui na TV Univates. Mas é que legal poder falar com o Tininho, aliás, o cara que, enquanto o Marcelo Giba não estava atuando aí, em algumas partidas estava lesionado, também estava com a braçadeira de capitão. Que bom poder falar sobre a LAF, falar sobre estadual, porque o Tininho foi um dos jogadores que alertou justamente sobre aquela questão que a gente já vinha falando do Felipe, de como manter a LAF bem nas duas competições, Liga Nacional e também Campeonato Gaúcho. Final de semana, daqui a pouco tu vai ver, tem matéria completa da vitória de 4-1 sobre a AGSL, a equipe de São Luís Gonzaga veio até o complexo, não deu para eles, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas vamos iniciar logo essa edição, mandando um abraço para ti de casa e lembrando que nosso canal de interatividade é o facebook.com/TV Univates, se tu perder alguma coisa, youtube.com/TV Univates, ou quiser rever, claro, nossas lindas camisetas da Dulhos, né, Felipe? Que maravilha. Show. O Dani sempre caprichando, né? Não, como é que ele escolhe a dedo, né? É a dedo. Então tá, começando essa edição do Tá em Jogo, agora sim.
Thales, me conta, cara, como é que tá a loucura de montar o Lajadense para esse segundo semestre? A gente sabe que tem uma pressão muito grande, porque os resultados têm que continuar sendo positivos, como vem sendo feitos nos últimos anos aí pro Lajadense, né? A gente sabe do desafio que é montar uma equipe, né? Principalmente no segundo semestre, onde os recursos não são mesmos do primeiro, até porque a gente não tem a verba que vem da federação, então se torna mais difícil atrair os jogadores para que possam estar no segundo semestre. A folha salarial ela é obrigada a diminuir, até porque o clube ele não possui ainda recursos para se manter sozinho, a gente depende dos patrocinadores, né? E fica até um apelo aí para os patrocinadores, para esse pessoal da cidade de Lajeado, esses empresários, nos ajudaram. O Lajadense carece disso. A nossa expectativa é de fazer uma grande Série C, uma grande Série D. Na verdade, nós temos conseguido atrair alguns jogadores, e eu acredito que bons jogadores, em função da visibilidade desse campeonato, que é a Série D, do trabalho do professor Vink, que é um trabalho consistente, muito bom, e por aquilo que o Lajadense já tem feito nos últimos anos, uma equipe estruturada, uma equipe com planejamento, né, um lugar bom de se trabalhar, onde o ambiente é muito bom, e a maneira de atrair esses atletas tem sido assim, até porque, como eu já disse, né, a questão salarial ela não é das melhores, mas tem outros fatores aí que podem contribuir bastante para a gente conseguir trazer bons jogadores e montar uma equipe bastante competitiva. Felipe, acredita que o Lajadense consiga o acesso para uma Série C nessa temporada já? Obviamente que o time nem foi apresentado, a gente já comentou, é no dia 1º, segunda-feira, mas como dá para projetar um Lajadense agora numa Série D? Até porque o Lajadense vem de uma eliminação para o Bragantino, de novo, de uma Copa do Brasil. Existe muita esperança dos torcedores, de repente, de uma vitória, de repente passar, jogar com o Criciúma. Se esperou bastante disso, acabou não acontecendo. E agora, o que dá para pensar do Lajadense iniciando uma Série D? A gente sabe que o grupo é difícil esse ano, né? Marcos, geralmente o primeiro semestre o investimento ele acaba sendo um pouco mais alto, né? Principalmente nas equipes do interior que disputam os campeonatos estaduais, porque não é só o gaúcho, é o paulista, é o carioca, é o mineiro, tem a cota de TV, né? Uma série de situações que acaba ajudando bastante. E no segundo semestre, por consequência, não é só o Lajadense, né, Thales? As outras equipes também têm que botar um pouco o pé no freio. Algumas mais, outras menos, mas todas... Algumas fecham portas, Algumas fecham portas, né? Só voltam aí para o início do primeiro semestre. Mas, enfim, a expectativa que a gente cria é grande, né? Agora, claro, vai depender muito da montagem do grupo. Eu acho que o Lajadense já teve uma experiência em Série D de Campeonato Brasileiro, que foi em 2013, né? 2013. 2013 o Lajadense jogou a primeira vez, e aí tu já tira algumas experiências, algumas coisas que são importantes. O Lajadense, na minha opinião, naquela competição até montou um grupo forte, um grupo qualificado, que talvez não tenha rolado a química necessária para alcançar a segunda fase. Mas se eu não me engano, se não me falha a memória, foi para a última partida ainda com chance de classificação em Santa Catarina, né? Que recebeu o Metropolitano aqui, vencendo o jogo, estava praticamente com a vaga encaminhada. E aí um empate ou até mesmo uma derrota lá, dependendo de combinações, colocaria o time na próxima fase. E aí veio aquele resultado de 4-0 que ninguém esperava, né? A gente chegou até a fazer um gol, aí se discutiu se o gol era legal ou não, mas enfim... Se o gol é validado é outra história, mas não foi, né? E o que contou no final, no produto final, né? Foi o 4-0. E ali o Lajadense acabou praticamente sendo eliminado. Mas eu acredito que sim, pelo Lajadense, mas também pelas outras equipes. Eu até, o que me chamou a atenção, né, Thales, é que na época, me parece que a região sul, pegando também o interior paulista, talvez se concentre a maior qualidade, né? Eu acho. E eu acho que é exatamente isso. A gente cai numa região aí, e a gente só analisar o grupo do Lajadense, né? Tem até time de Série A. O São Caetano, por exemplo, é a estreia do Lajadense. Até pouco tempo teve jogando Série A. Então, na minha opinião, a situação mais complicada é avançar de fase. Exatamente. Depois que tu chega no mata-mata, talvez até no primeiro mata-mata, que não vai cruzar tão longe, pode ser difícil. Mas tu avançando, a chance de conquistar o título é muito grande. Eu vejo a primeira fase muito mais difícil que depois na fase de mata-mata. Mas aí, então, já pegando também o gancho do Felipe, Thales, esse grupo é um grupo que dá para dizer que realmente é mais difícil do que o que já jogou o Lajadense na temporada passada, quando jogou essa Série D, porque tem aí São Caetano, tem Foz do Iguaçu, Volta Redonda, Lajadense e Metropolitano. E Metropolitano. Por nome, eu acho mais difícil, né? Nós acreditamos que pelos nomes das equipes, eles são mais difíceis, até porque essas equipes, elas geralmente fazem bons estaduais nos seus estados, né? A gente acredita, pelos nomes das equipes, que seja mais difícil. Mas nós estamos nos preparando e vamos nos preparar bem, né? Nós, como o Felipe falou, internamente,
a gente acredita que a primeira fase ela é muito mais difícil e de muito mais importância. Nós precisamos concentrar as nossas forças na primeira fase. E aí é a questão da química, o que nós temos frisado hoje ali internamente é a manutenção da base. Nós estamos nos esforçando para conseguir manter uma base de jogadores, até para que o trabalho se torne mais fácil, jogadores que conheçam o trabalho do Vim, que conheçam o clube, né? E tem até jogadores que já jogaram essa série, que é importante também, é um campeonato totalmente diferente, a parte do gauchão, ou nessas copinhas que nós jogamos aí, a Série D ela é diferente, é um campeonato cascudo, como a gente se diz na gíria do futebol, e nós estamos procurando alguns jogadores pontuais para que nós possamos aí enfrentar de igual para igual essas equipes que estão na nossa chave. Tininho, tu que é um gaúcho, pode dizer que tu é colorado no ar? Pode, com certeza. Então tá. Time colorado, identificado, como tu já certeza. percebeu, né? Aliás, tá gostando do Brian Rodrigues agora, lá no Grêmio, fazendo gol? Olha, para nós tá um bom jogador, né? Nós analisando, nós colorados aí, eu acho que pro Grêmio, eu acho que se mantiver assim, tá beleza. Pois é, antes da gente entrar no assunto do futsal, eu quero te fazer uma pergunta do futebol, tá? Porque tu é torcedor colorado e tudo mais, obviamente o futsal tem toda a relação com o futebol de campo. O São Caetano, por exemplo, jogando uma Série D, isso é uma coisa que pra ti como torcedor, um cara que analisa, gosta de futebol também, surpreende, por exemplo? Te lembra há pouco tempo aí que a gente tava falando, aquele time de Silvio Luiz, Esquerdinha, Ademar, que chegou em decisões de campeonatos, né? O Azulão. Foi a decisão da Libertadores, né? Um time que realmente podia, ou pelo menos parecia que ia se manter forte por muito tempo, acabou caindo vertiginosamente, né? Como é que tu vê isso no futebol? Tem alguma relação com o futsal também ou tu não percebe isso? Não, eu acho que são duas questões distintas, né? Eu acho que vai muito do fator administrativo, os clubes também, a falta de incentivo, como o Thales falou, a falta de patrocínios, então tudo isso vem acumulando, então acho que isso é um fator que já vem afetando o futebol brasileiro, então acho que os clubes hoje em dia precisam de patrocínios e as empresas não estão conseguindo patrocinar as equipes. Então, acho que o São Caetano era uma bela equipe e isso foi, ano após ano, foi caindo, né? Vamos dizer assim, de anos... produção. Isso. Então, acho que as equipes brasileiras precisam de apoio, de incentivos de empresas. Então, acho que isso é um fator fundamental para que se monte uma equipe com qualidade e que seja competitiva. É que tem o grande problema, a gente observa o Juventude, né? O Juventude ficou 10 anos, eu acho, na primeira divisão, né? E aí, quando parecia que era uma equipe que estava estabilizada, que ali permaneceria, daqui a pouco caiu para da B, no seguinte já foi para C e no outro D. E a gente tinha na época aí que ele estava muito bem, um grande patrocinador, né? Uma marca conhecida de leite, na época que era talvez a grande base do Juventude. No momento que ela parou também de bancar o clube, simplesmente como o Tirinho estava comentando agora, o clube foi para a banha, né? Por isso que é muito arriscado, né? Muitas vezes você fecha a parceria com uma grande empresa, por exemplo. Depende dela. Vamos citar o caso da CBF, né? Hoje ela tem um suporte extremamente forte da Tramontina, né? Aí o que acontece hoje? Se a Tramontina saindo do projeto, vai pesar, né? Com certeza. É só um exemplo, né? Mas por isso que o Lajadense tem esse trabalho, né, Thales? Não tá focado num só. Claro que tem o Master, tem aquele que é um pouco mais forte, aquele que aparece um pouco mais, porque faz o investimento, né? Mas eu acho que o trabalho que faz o Lajadense hoje é correto. Ele está buscando em todos os cantos, de todas as formas, o maior número de empresas, né? Porque eu acho que aí, saindo Felipe, uma, recoloca a outra e assim vai, né? E aí eu acho que tem uma grande questão que eu acredito que o Thales possa ou não concordar comigo, mas falta talvez para o Lajadense hoje ser realmente reconhecido, e eu sei que é o que busca a direção do Lajadense já há um bom tempo, mas busca o reconhecimento de ser a equipe do Vale do Taquari, né? Porque hoje o Lajadense ainda é visto como o time de Lajeado, e ainda talvez não seja visto por todo o Vale do Taquari como realmente o grande representante o único e o grande representante daqui do Vale. Então talvez se grandes empresas de todo o Vale apoiassem o Lajadense, bom, aí realmente a gente teria uma força muito grande, né? Eu concordo plenamente, Marcos, com o que tu disseste. Teve uma vez no programa que eu disse que o Lajadense representava a cidade de Lajeado, né? Era o representante, o Lajadense jogava por uma cidade. Hoje eu vejo a Alaf jogando por uma cidade, o jogo contra o Corinthians aqui, eu assisti o jogo pela televisão, e o cara que narrava o jogo falava a Alaf de Lajeado é uma equipe que representa a cidade. E hoje eu entendo que o Lajadense representa mesmo o Vale do Taquari. E se os empresários da cidade, do Vale, se derem conta disso,
podem nos ajudar bastante e podem crescer também junto com a nossa equipe, né? A gente espera aí que o Lajadense consiga aí o maior número de patrocinadores, de investidores e de empresários que acreditem nessa equipe. Tá encerrado o primeiro bloco do Tá em Jogo, daqui a pouco eu volto, não sai daí, até porque tem matéria da vitória da LAF por 4-1 e tem também a fala do técnico Giba, justamente sobre aquela questão que eu já falei no início do programa. Jogar 2 competições, como equilibrar isso e existe ou não uma prioridade? Isso depois do intervalo, então não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo ao vivo pela TV Univates, univates.br/TV, lá tá em HD, e em seguidinha, tenho certeza, pelo canal 15 da NET, lá já também vai estar em HD, em alta definição. A TV Univates já está operando em HD faz tempo, só tá faltando uns detalhes lá com o pessoal da NET, tenho certeza que, olha, alguma coisa me diz que agora falta pouco, tá? Então um abraço pra galera da NET e te segue por aqui com Tá em Jogo, até porque eu quero saber, Tininho, como é que foi essa partida do final de semana? A gente sabe que teve um jogo anterior onde tu acabou sendo bem incisivo em alguns momentos, cobrando realmente do grupo para que houvesse uma dedicação, assim como existe na Liga Nacional, exista também no Gauchão e que não se perca essa possibilidade de chegar no mínimo entre os 4 primeiros, que é o que busca a LAF pelo estadual. Como é que tu vê essa vitória por 4-1 e tu acha que agora o negócio está engrenando com relação à adaptação das 2 competições? A vitória foi importantíssima, né? Nós precisávamos encontrar esse caminho de vitórias no Campeonato Gaúcho e a gente sabia que ia encontrar uma equipe qualificada como a equipe de São Luís é. E não foi tão fácil assim, né? O resultado não diz o que foi o jogo. Mas a equipe se demonstrou com bastante motivação e espírito competitivo e a gente buscou a vitória a todo custo. E falando do equilíbrio, né? Então acho que, na minha opinião, a gente não encontrou esse equilíbrio nas 2 competições. A gente está deixando um pouquinho a desejar no Campeonato Gaúcho, mas a gente tem que viver jogo após jogo. Então isso é fundamental importância. O grupo tem que estar concentrado tanto para a Liga quanto para o Campeonato Gaúcho. E dar sequência aos resultados positivos no Gaúcho é extremamente importante para que nós possamos chegar lá na frente entre os 4 primeiros colocados que traz uma boa vantagem depois nos playoffs. Vamos fazer o seguinte, a gente tem aí, se o Fernando na direção de mais tiver condições, a fala do técnico Giba no final da partida. Entre as perguntas que a gente fez para o treinador, uma delas foi justamente com relação a essa questão do equilíbrio entre as 2 competições. Tem alguma prioridade, não tem? Será que por enquanto o negócio é jogar a Liga Nacional, dar vida, conseguir a classificação, que seria excelente para o time de Lajeado, ficar ali entre os 14 que passam para a próxima fase, ou então é realmente dar prioridade para o Gauchão, chegar entre os 4 primeiros, enfim. Pergunta para o técnico Giba, ouve o que o cara falou aí. A dificuldade de classificar entre os 14 da Liga Nacional é grande e a gente precisa trabalhar muito, precisa estar focado na Liga Nacional. Mas a gente não pode deixar o Campeonato Gaúcho de lado. Então a gente teve alguns tropeços que a gente não contava, principalmente dentro de casa, onde a gente empatou um jogo contra a equipe do Bento. É que nós fomos infinitamente superiores, mas o placar não disse isso. Então a gente precisava fazer um jogo equilibrado, a gente conseguiu fazer e nós não podemos, é aquilo que nós falamos, nós temos que jogar as 2 competições igualmente. Nós temos o trabalho do Eduardo, que é um trabalho excelente, que vem dando um respaldo muito grande, um condicionamento físico muito bom para os jogadores e a gente também tem procurado rodar bastante os jogadores para que não cheguem no limite. Então a gente está fazendo com que essas 2 competições a gente consiga levar junto. Sabe que algum tropeço estava previsto em acontecer, até pelo desgaste. Mas a gente não, em nenhum momento, a gente procura priorizar uma competição ou outra. Está tratando as 2 com a mesma igualdade. A gente tem a pretensão de classificar entre os 14, é o nosso maior sonho, e de chegar numa semifinal novamente do Campeonato Gaúcho. Então, para que tudo isso aconteça, a gente tem que estar entre os 8 do Campeonato Gaúcho, para que daí sim a gente comece a sonhar em estar entre os 4 finalistas. Então, trabalhar o dia a dia, botar a cabeça no lugar, tanto tratar as 2 competições igualmente, para que a gente consiga ter êxito em ambas as competições. Tá aí, Felipe Schmidt, tu viu as palavras do nosso conhecido Gilmar Teles, né? Um abraço pro Giba, um dos maiores artilheiros, né, da LAF, sabe que fez muitos gols, né? Foram diversos os gols do Giba aqui pela LAF, tu lembra de vários, né?
Não sei, ele prometeu mandar o DVD, né? Eu tô esperando, faz alguns meses, né, que ele ficou de mandar. Ele disse que ia mandar os gols até pelo WhatsApp. O Giba é o rei do WhatsApp, né? Eu peguei o Giba já na LAF já, né? Ainda jogador. Claro, eu também. Não vi muitos, né? Gols, Teve né? alguma coisinha, aconteceu Era um baita ali, marcador. Mas, não, marcava muito. Marcava Aliás, os como outros, poucos, né? Marcava os outros gols, mas enfim. Mas, Um abraço pro Giba, mas ele é muito coerente, agora falando sério, né, Felipe? Porque, na realidade, prioridade, se a gente for dar para uma competição, no caso dele que é técnico, até porque se ele for dizer, não, vamos priorizar alguma coisa, o grupo vai priorizar aquela competição. Então, obviamente que ele está tentando nivelar as duas. Mas a gente sabe que, mesmo sendo profissionais, os jogadores que estão lá defendendo as cores da LAF, é complicado aguentar também, porque a gente sabe que não é às vezes falta de vontade, é que a pessoa olhando de fora, comendo pipoca e tomando guaraná, é simples. Agora, entra lá dentro das 4 linhas e vai tomar pegada o tempo todo no tornozelo, vai chutar a bola o tempo todo com força. Não é fácil, né? Se discutiu muito, né, essa questão da prioridade, A ou B, né? Estadual, liga. Eu acho que é absolutamente normal para início de ano. E eu vejo isso até no discurso, né, dos jogadores. O Tininho me chamou a atenção até no jogo contra a CBF, a gente conversou um pouquinho, né, Tininho, depois do jogo pelo microfone da Rádio Independente, e a gente sente, né, pela experiência, é um cara que já fez muito isso, né, jogou estadual em meio à Liga Nacional, então sabe como dosar, o que precisa, o que não precisa. Mas eu acho que a LAF, como é jovem, muitos jogadores ainda não tiveram a possibilidade de jogar a Liga, uma coisa bacana, eles não sentiram a pressão. O time está jogando muito, né? Eu consigo observar isso nos jogos com naturalidade, tranquilidade, uma equipe madura, parece que está há muito tempo jogando liga. E só que fica difícil fazer essa divisão, né? Porque o estadual para alguns não era novidade, a liga é. E aí é a questão da dimensão, né? Com que as coisas elas se propagam. A liga está a todo momento aí, é falado, a repercussão é muito maior, né? Você faz um lance como o chapéu do Ed Edson. Show, né? O Edson fez no Falcão. Fala isso, é uma coisa. Tu lembra, né? O Giba não gosta muito, né? Se fizer isso no estadual, a repercussão não é a mesma, né? Então, é diferente. E a gente tem que entender isso por parte do grupo, né? E a gente sabe que o Giba, ele pensa diferente, ele entende que a prioridade tem que ser lado a lado, né? O próximo jogo é a prioridade. E o próprio presidente Alexandre falou da dificuldade que é para a própria direção assimilar isso, de que o gaúcho ele tem que ser levado na forma correta, assim como é a liga, né? Eu entendo que a prioridade é sempre o próximo jogo. Por quê? Porque é importante você estar somando pontos na liga para alcançar a classificação, o que já vai ser uma coisa fantástica, e eu acho que vai acontecer pelo que o time está jogando, mas é importante lembrar, chance de título maior tem no gaúcho, né? E eu acho que seria maravilhoso você conquistar uma Liga Nacional no primeiro ano, mas tem que ter o pé no chão. A gente sabe das dificuldades que é investimento de cada equipe, absolutamente normal. Eu acho que a classificação na Liga já vai ser um momento histórico. Agora, o título gaúcho eu vejo muito vivo, pelo que os meninos estão jogando na Liga Nacional. Pois é, aliás, mandar um abraço pro Falcão, eu sei que ele não tá vendo tá em jogo, possivelmente nem vai ver, né, mesmo postando lá no YouTube, mas eu me lembro muito bem do Falcão, né, um abraço também pro Ed Show, esse eu tenho certeza que tá vendo, e com certeza vai estar lembrando, o chapéu do Falcão, acho que tá guardado lá dentro do vestiário do Complexo Esportivo até hoje. Tininho, a gente fala muito da LAF e dessa responsabilidade agora de chegar, como o próprio Felipe disse, a gente não obrigatoriamente diz a LAF tem que ganhar o Gauchão, mas todo mundo sabe que com o time o que vem apresentando, se a LAF viesse não jogasse nada, a gente saberia que não ia chegar, mas com o time o potencial que tem, a gente está vendo isso dentro das 4 linhas, começa a se tornar, obviamente, não diria uma obrigatoriedade, mas aquele sentimento de será que a LAF chega? Todo mundo sabe e tem esperança que isso aconteça. Como é que tu, hoje, sendo um dos jogadores mais experientes, assim como o Chico, que aliás fez gol no final de semana, como é que tu enxerga essa possibilidade, sendo que a CBF, por exemplo, está destruindo dentro das 4 linhas também, né? Eu enxergo de uma maneira bastante positiva, que nem o Felipe e tu colocaram aqui. A nossa equipe é uma equipe qualificada. E a gente já mostrou que a gente tem condições, porque a gente já venceu a Soeva, o Atlântico e o Carlos Barbosa esse ano. Então a gente tem plenas condições de conquistar o Campeonato Gaúcho. Mas para isso a gente tem que ter aquele foco principal, que é de espírito competitivo, entrar lá dentro das 4 linhas e querer também buscar esse Campeonato Gaúcho. Então a gente sabe que é difícil, com certeza. As outras equipes teoricamente inferiores,
elas vêm para cá jogar contra nós, esperando nós nos 10 metros para trás. Então, isso cria uma dificuldade para nós jogar. Mas a gente treina dia a dia e a gente sabe como sair dessa marcação. Então, acho que plenas condições a nossa equipe tem. É só questão de tempo, de pegar esse ponto certo aí do equilíbrio emocional, e a gente consegue aí levar as duas competições de uma maneira bem tranquila. Thales, tu que jogou muito tempo futebol, no futsal eu nunca vi, mas no futebol jogava bem. Aliás, o cara que é um dos artilheiros do futebol amador também, né, Felipe? Fez muito gol aí pelo São Cristóvão. Mas o Thales, eu queria saber, na verdade, de ti, essa questão do psicológico do jogador também, porque, bom, tu é um cara experiente, o Tininho também é um cara experiente, mas a gente sabe que ao mesmo tempo tem outros jogadores que não têm tanta bagagem assim. O próprio Ed Show, que a gente fala aí, tem um chute astronômico, né, a força que tem o Edson hoje em dia, mas quando a gente fala de alguns jogadores que não têm tanta experiência assim, ou pelo menos estão começando a ter experiência, como é que é para esse jogador conseguir nivelar duas competições, uma nível nacional, outra estadual, ter essa percepção de divisão em determinados momentos, e como é que o pessoal fora ali, da comissão técnica, de gerência, de logística de um clube, consegue também tranquilizar esses jogadores, porque precisa muito isso. A gente sabe que às vezes tem essa relação quase que pai e filho, né? Às vezes tem que dizer calma num, ou acelera mais no outro. Como é que acontece isso? Eu, quando jogador, assim, eu sempre procurei vivenciar o próximo jogo, como o Felipe colocou aqui. E como agora nos bastidores, como a gente se diz assim, eu vi o Vink priorizando muito isso e passando isso muito para os atletas. Nós, o ano passado, no segundo semestre, nós também disputamos competições paralelas. Tinha Fernandão, que era mata-mata, e tinha a Copinha, que era um campeonato mais longo, que a gente poderia deixar para priorizá-la mais na frente. Nós priorizamos realmente a Fernandão, mas nunca deixamos de lado a Copinha. E o Vink sempre focava no próximo jogo. Foi algo que me chamou muito a atenção. Eu, quando jogador, alguns treinadores eles conseguiam passar isso muito claro para os atletas, né? Mas no inconsciente do atleta, ele vai priorizar sempre aquela que é mais importante ou aquela que dá uma visibilidade maior. Mas eu acho que o trabalho da comissão técnica e da diretoria é conseguir fazer com que esses jogadores, eles visualizem o próximo jogo sempre, porque é de fundamental importância. E nós conseguimos fazer isso no Lajadense no segundo semestre passado. Tu falou da análise de discurso antes, né, Felipe? Agora o Thales comentando isso. Tu vê essa questão mesmo, agora ele fala do inconsciente do jogador, sempre vai buscar uma competição maior. Isso é inevitável, né? Obviamente todo mundo quer sempre buscar o melhor para si, quer buscar o melhor para a equipe também, mas na verdade quando tem uma competição e chegou o ponto da LAF ter uma competição de nível nacional, ninguém vai esquecer que em seguida agora tem 4 jogos em sequência, dificílimos, fora de casa, contra a equipe de Santa Catarina, Paraná, e vai voltar a pensar no gauchão, possivelmente só depois disso, né? Vai jogar contra a Sananduva ou com quem quer que seja, não menosprezando o adversário, mas a gente sabe que esses outros jogos ali é o grande auge, talvez o grande momento de muitos desses jogadores, né? Como eu disse, né? É uma questão de repercussão. Isso vai na mente do atleta, é normal, né? Que ele vai desfocar daquilo que ele entende que daqui a pouco fica em segundo plano. Condenar ele, não tem como, né? O que tem que fazer aí parte muito daquilo que o Thales disse. Vai depender lá do Giba, que eu acho que até tá tentando trabalhar isso e vai conseguir trabalhar bem, assim como o Vink trabalhou muito bem na disputa das 3 copinhas que teve no ano passado, e o Lajedense conquistou todas elas, né? E até com uma certa folga. Então, fazendo grandes goleadas, né? Quer dizer, então vai muito também da comissão técnica, né? Passar esse recado para os jogadores. Eu já vi lá em Carlos Barbosa que quando o time perdeu o jogo, às vezes passa um pouco daquela situação, né? Mas de novo, né? Na hora de mudar o chip, saindo da liga para o gauchão, a coisa não tá rolando, não está acontecendo. Não faltou vontade, não faltou determinação, mas parece que faltou alguma coisa que a gente precisa buscar, né? E aí o próprio técnico Giba disse, vamos ser sinceros, a ficha da gurizada não caiu, tem que cair, né? Estamos no gaúcho, dá para conquistar, mas tem que focar. Então acho que aos pouquinhos a coisa vai engrenando, já teve uma ótima vitória aí contra São Luís Gonzaga e agora segue o rumo.
Daqui a pouco, depois do intervalo, aí sim a gente vai ver então essa matéria que o Felipe comentou agora. O jogo foi 4-1 da LAF em cima da AGSL, faltou torcedor, hein? Já vou começar avisando, faltou público no Complexo Esportivo, mas tenho certeza que lá no dia 13 de junho, aliás, é uma data bem importante, Felipe, dia 13 de junho, quando a LAF volta a jogar no Complexo Esportivo, tenho certeza que vai estar lotado. Daqui a pouco eu também explico por que é uma data importante. Não sai daí, daqui a pouco tem mais, tá em jogo. Terceiro bloco do Tá em Jogo de imediato. Agora sim, vitória da LAF 4-1 sobre a AGSL, equipe de São Luís Gonzaga. Poxa, os caras viajaram, quilometragem, chegaram aqui. No início parecia que até poderia complicar de novo a situação, mas em seguidinha, com certeza, saiu a zica. Dá uma olhada na vitória da LAF expressiva 4-1 contra a GSL. O jogo para afastar o que estava incomodando. Aquele para afastar a zica. Estadual. De novo gauchão pela frente. Agora a AGSL. Pausa da Liga Nacional. Foco todo nessa partida. Vitória que estava predestinada. 13-20 de bola rolando. Thiago recebeu ela. Fez que ia dar um balaço e fintou. Fintou o goleiro também e depois só empurrou para o fundo da rede. A LAF 1-0. 14:40, Edson pela canhota, deixou o marcador no chão, presente para Thiago e ela foi para fora. Agora foi Rafinha que brigou por ela, fez o 2-1 com o Gessé e enfiou a sapatada, Carlos espalmou. 7:40, Edmar tentou, Carlos de novo. 6:10, agora foi José Diego que investiu pelo meio, viu bem Marlon que bateu e Chico pegou. Na segunda, o cara perdeu a chance. 13:30 para acabar a primeira etapa. VIP na raça, na vontade, na garra, mas na hora H. Rômulo experimentou. VIP de costas deixou para Adriano. E tava muito quente no Complexo Esportivo, calorão sábado à noite, Lajeado. E foi com 45 segundos, quando recomeçou a segunda etapa, que João Gabriel recebeu da lateral e encheu o pé. Ela bateu no Edson e enganou o Chico. Tudo igual no Complexo Esportivo. Mas será possível de novo o fantasma do gauchão? Só que foi com 16:40 que Edson jogou para a área. Ela foi rolando para Marcelo Giba, que afastou de vez a zica. Agora sim, a LAF 2-1. Ed Show pressionou, ganhou e presenteou. Lucas, 3-1 a LAF. 13:25, jogada ensaiada. Da falta, ela caiu nos pés de Gessé, que empurrou para Edmar. Ele caprichosamente chutou e ela não entrou. Com 8 para acabar, a AGSL deixou o goleiro linha na partida. Só que esqueceram de avisar que do outro lado estava Chico, goleiro artilheiro. 4-1 para lá. E acabou assim. A LAF para afastar de vez a zica do estadual 4, a GSL só 1. Tinha uma tensão cercando esse jogo, normal, porque são jogadores vencedores, querem vencer sempre, lutam e trabalham para que os resultados aconteçam. Então a gente nós não fizemos um jogo bom contra a CBF e todo mundo se cobrou muito. Então é um grupo que se cobra, que me dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar. Então eles estavam ansiosos para botar a bola para dentro, para que saísse esse gol e para que o time voltasse a encontrar o caminho das vitórias. Nós estamos a 2 partidas sem vencer. E 2 partidas para eles parece que é uma eternidade. Então é porque o grupo é um grupo trabalhador, um grupo que quer sempre buscar os resultados e por isso essa ansiedade já de acertar, de logo já poder pontuar, principalmente no Campeonato Gaúcho. Mas a gente também tem poucos jogadores, a gente está jogando com 5, 6 e isso vem o desgaste, ele toda hora vem trocando a equipe da LAF. Mas a gente impôs um jogo ali do goleiro linha, daí foi onde todo mundo viu que o placar até que abriu um pouco. Mas a gente veio propondo que a gente estava treinando, mas na questão fisicamente eles estiveram melhor. São 2 competições importantes para nós aí. Acredito que a gente tem que estar sempre evoluindo, procurar sempre evoluir. Não estamos satisfeitos com o que está acontecendo no gauchão. Na liga até que estamos numa posição intermediária ali, mas queremos sempre evoluir
O grupo é um grupo grande, é um grupo forte, então se a gente não procurar evoluir cada um vai tomando espaço do outro, e quanto mais forte cada jogador tiver, mais forte o grupo vai estar. A gente encerrou aí a matéria com a voz do Bip, a imagem do gol do Chico, e aí eu já tenho duas questões para o Tinim. A primeira, Tinim, aquele gol do Chico, aquilo ali tinha o morrinho artilheiro também? E a segunda pergunta, aonde é que vocês estão indo fazer o cabelo, cara? Porque tá uma loucura esse time da LAF. O Rafinha já tinha um modelito ali que é diferenciado, né? Agora o Chico fez um lá, Vitor Belfort, né? Tá uma loucura, Nós até tava apelidando já o Chico de Belfort. Né? No dia véspera da luta, ele meteu aquele moicano. Mas não deu muita sorte, Belfort, porque o Belfort tomou cada tapa na orelha lá que... E nós temos o Jones é cabeleireiro dos atletas aí. Tá, mas... bom, ele tá fazendo os cortes ali, você coloca um apoio ali, ele corta o cabelo. Então, sacaneando, coitado do Jones. Aliás, um abraço pro Jones, toda a galera da LAF, um abraço pro Alexandre, todo mundo sempre ligado aqui no Tá em Jogo. Esses lances aí que tu viu foi uma vitória expressiva, 4-1, mas o Giba falou ali no microfone da TV Univates que o resultado, obviamente, ele acabou sendo mais elástico, mas tiveram alguns momentos da LAF até onde, no segundo tempo, ele começou realmente a encaixar os gols, que parecia, Tininho, que poderia ter um problema de novo, né? É o que eu frisei, né? A equipe missioneira do São Luís é uma equipe competitiva, né? E a gente sabe que é uma equipe do professor Becon, que ele tem um padrão de jogo muito bom. Mas as coisas foram se encaminhando durante a partida, a gente conseguiu fazer logo em seguida 2 gols rápidos ali, o segundo e o terceiro, que ocasionou um pouquinho de folga na partida e buscamos a vitória aí dentro de casa e essa nova fase de vitórias aí que a gente está buscando no campeonato. Thales, estou olhando aquela imagem ali, tu que é um cara que batia de fora da área, aquele morrinho artilheiro ali no futsal é nova, né? É algo novo, né? Pode ser, olha, impressionante. Thales, me diz uma coisa, como é que tá essa montagem do grupo do Lajadense? A gente já frisou antes, já primeiro a gente tem a reapresentação do grupo, a gente já tem alguns nomes que já estão sendo divulgados pela imprensa, inclusive é um jogador que era do Foz do Iguaçu, é isso? Isso, que é um adversário agora. Como é que está sendo a escolha desses jogadores? Como é que vocês estão priorizando e fazendo realmente um relatório, ali, uma observação de quem pode ser útil ou não para o Lajadense? Na verdade, hoje a gente tem sido, eu acho que até muito criterioso para contratar esses atletas. Nós entendemos que precisamos de posições pontuais, jogadores pontuais. Nós conseguimos manter uma base boa, mesmo perdendo um número, acredito eu, que grande de jogadores importantes, né? Aqueles que ficaram vão dar um suporte importante para essa equipe, né? E foi até algo que muito frisado pelo Vink, da importância de conseguir manter o maior número de atletas. Nós fizemos um esforço muito grande, mas a gente sabe que é difícil competir, né, com... Do time titular, quem é que ficou, Thales? Ficou o Goiano, fica o Igor, que jogou o último jogo lá, o lateral direito, que jogou o último jogo lá em Bragança, fica o Marabá, fica o Matheus Santana, fica o Fábio Rosa, né, que também é um jogador importante no grupo. Paulo Josué provavelmente volte, tem contrato até o fim do ano, é um jogador que a gente ainda está em negociação, questão salarial. E o Cleito, que jogou o último jogo que foi contratado no final. Aí tem alguns jogadores que já estão há algum tempo no clube, né, o Laércio, o Basque, que também fez parte desse elenco. Alguns da base importantes também, que já tem algum tempo ali no clube. O Igor tá ficando muito mais até porque sabe fazer a função pelo lado direito. Sabe fazer a função, e eu vim que acredita-se muito na linha de 4, né? Um jogador alto, uma estatura boa, que já conhece o clube, que já conhece o trabalho dele, enfim. A gente acredita que precisa contratar 2 zagueiros que a gente ainda não conseguiu, mesmo tendo o Laércio e o Basso, que já vinham jogando, que já vinham participando do elenco e que tem total confiança da diretoria e da comissão técnica. Mas nós estamos procurando esse zagueiro e alguns jogadores pontuais que vieram acrescentar. Acho que nós contratamos bem aqueles que vieram até agora, acredito eu, tomara que dê sorte, aquela questão da química, né, da liga. A gente muitas vezes contrata um jogador e por N motivos não dá certo. O Lenilson tá certo, né? O Lenilson tá certo, o Ícaro, o centroavante, um cara de área forte, tá certo. Confirmado hoje, Confirmado hoje. O Éder, um jogador meio atacante que estava no Pelotas, no Brasil de Pelotas, tá certo também. E o Reinaldo, o volante, que já trabalhou aqui em 2013, tá certo, também tá confirmado. No gol, o Luiz Miller. Luiz Miller e o Giovanni também permanecem. E agora nós estamos à procura aí de
atacante rápido. Faltam poucas peças, então. É, faltam poucas. A gente acredita que tem um elenco competitivo, né, que pode fazer frente a essas equipes na Série D. O Ícaro, ele tem alguma semelhança, Gilmar, Ramon, são duas peças importantes que marcaram gols, né, com a camisa do Lajadense, mas que não estão mais. O Ícaro nos chamou a atenção pela estatura, né, e pelo porte físico. Foi um jogador que fez cinco gols, ele chegou no final do campeonato paranaense no Foz do Iguaçu e fez 5 gols no final lá. Um jogador forte, brigador, né, que realmente veste a camisa. A gente espera que ele consiga fazer isso aqui, de estatura. Quer dizer, tiraram de um time adversário direto. Aí, né? Tiramos direto, aí viu uma concorrência. O Foz do Iguaçu estava esperando uma proposta nossa para fazer uma contraproposta para o Ícaro e ele resolveu aceitar a nossa e a gente ficou feliz porque o jogador mostrou interesse de disputar pelo Lajadense, né? Porque seria talvez mais cômodo ficar lá, Exatamente, né? Até ficar jogando com os jogadores hoje, infelizmente, eles fazem muito isso, até em função dos empresários. Né? Eu quero agradecer aqui até o Paulo Roberto, é um cara que intermediou essa negociação. E o Ícaro, assim, mostrou bastante interesse em vestir a camisa do Lajadense e participar da Série D pelo clube. E algo que nós temos frisado ali é que os jogadores, aqueles que ficarem realmente tenham vontade de estar aqui. Nós não queremos ninguém aqui porque diminuiu o salário, porque fez isso, porque fez aquilo, ficar aqui emburrado ou de má vontade. Não, nós queremos que os jogadores entendam o momento do clube, vistam a camisa, porque mesmo sendo muito difícil essa primeira fase, a gente acredita que é possível passá-la e, quem sabe, aí sonhar com acesso na Série C. Uma vez essa pergunta, a gente já fez ela pro Luiz Fernando, o antigo gerente de futebol do Lajadense, hoje eu te faço nesse momento de montagem de elenco. Era de novas mídias, de YouTube, de Facebook, todo mundo tem acesso a câmeras que gravam. Como é que tu não cai no conto de daqui a pouco tu olhar o jogador lá, pega o Marcos aqui, que postou 2, 3 chutes um pouco mais forte, que são ridículos, né? Mas um pouco mais forte, e aí, pô, o Marcos serve, ó, o cara bate bem e tal, e aí eles contratam o cara e daqui a pouco não era nada daquilo que tu imaginava. Como é que tu foge de uma armadilha como essa hoje em dia? Eu comentava internamente até nos bastidores lá a dificuldade de contratar um atleta hoje, principalmente no nosso nível, né? Que eu recebo números ou e-mails com vídeo de jogadores, indicação de empresários, de treinadores, enfim, inúmeros. Eu recebo um monte, o Everton deve receber um monte, o Vink mais um monte. E pra gente não errar, né? A gente sabe que nós não vamos acertar sempre, né? A gente quer minimizar o nosso erro. Eles têm os vídeos ou aqueles jogadores que têm sido apresentados para nós temos conversado entre nós e tem que passar pela nossa avaliação, minha, do Everton, do Vink e pelo presidente agora, o Nilson, tem que avalizar porque ele e o Everton estão trabalhando junto nessa situação. A gente espera errar o mínimo possível, um jogador só com DVD nós não vamos contratar. Nós queremos saber o currículo, nós queremos saber aonde estava jogando, como que ele estava jogando, a última temporada, enfim. Nós já erramos aí no Gauchão em algumas situações assim parecidas e a gente espera uma delas e a gente espera não cometer os mesmos erros na Série D, até porque nós precisamos de certeza, né, de solução. Nós não podemos apostar em ninguém, até algo que o Everton, que o Nilson comentaram numa reunião nossa, é que nós não podemos apostar em ninguém, nós precisamos de atletas agora para esse nível de campeonato para resolver. Então, nós estamos procurando fazer isso, trazer atletas que consigam ou que a gente acredita que possa dar uma resposta positiva para nós dentro do clube. Eu sempre me preocupo muito com essa situação de jogador de DVD, mas pelo que está se falando aí, praticamente todos, né, não estão chegando por DVD. Uns permanecem e os que estão chegando a gente já conhece aí de Gauchão, é o caso do Lenilson, né, que a gente já sabe o que pode proporcionar, é bom jogador. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu sinceramente, eu gosto muito desse trabalho aí. E vai para o estádio, olha, analisa, vê lá, né? Porque é muito fácil você selecionar ali 3, 4 lances, né? Mas e o resto, contexto, né? Então, eu acho que o Lajadense está no caminho certo, né? Claro que o torcedor vai começar a analisar, né? Mas tem tanto jogador que se destacou no Campeonato Gaúcho, né? Por que o Lajadense não vai lá e busca? A maioria já se colocou em clubes para a Série B, né? O caso do Wagner, né? Do Cruzeiro. Foi para a Chapecoense até. Centroavante do Passo Fundo. O Michel? Nós tentamos todos esses jogadores que foram destaque, a gente tentou, mas esses jogadores acabaram... Valoriza muito, né? E o próprio Lenilson, ele fez um bom gauchão pelo União. Bem no União. Só que, claro, aí o time caiu, então isso pesa muito. Mas a gente já tem o histórico do Lenilson, lá do Passo Fundo também. Tem onde um cara ele foi também que jogou por lá, tal, que de repente poderia ser reforço, né, o Felipe? O que tu acha?
Eu gosto quando tu alemão. fala desse cara. Um alemão matador, o que tu acha? O Dinheiro gosta bastante dele também. Tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco a gente volta justamente para estar projetando aí a LAF nesses jogos fora de casa. Aliás, é uma bateria, uma maratona de jogos fora de casa pela Liga Nacional. E saber desse dia aí, de importantíssimo, dia 1º de junho, representação do Lajadense. Então não sai daí. Voltamos, quarto e último bloco desse Tá em Jogo. Veranico de maio, um calorão aqui já, né, Felipe? Não, agora melhorou já. Ah, aqui tá suave, né? Uma brisa, né? O Nando salvou a pátria agora. Então tá, voltamos nesse último bloco do Tá em Jogo. Tininho, 4 jogos aí, 4 pedreiras, jogos fora de casa, Santa Catarina, Paraná, e sempre naquele ritmo alucinante, um jogo aí, meia dúzia de folga, jogo de novo. Como é que vocês estão preparados para essas partidas? A gente sabe que isso vai ser determinante para uma possível classificação, né? Porque são 4 jogos em sequência. São 4 jogos dificílimos, né? Que a gente já está projetando aí somar o máximo de pontos possíveis, como o Felipe frisou. Quanto mais pontos você tirar do adversário na liga, mais chances você tem de classificação. E a gente sabe que o compromisso fora de casa é extremamente dificílimo, principalmente contra as equipes que estão na zona de fora do 14º ali. Mas acredito que a gente consegue fazer bons jogos lá fora e trazer aí, quem sabe, já uma possível classificação já pré-definida aí e a gente com essa pegada que a gente vem mantendo na liga, eu acho que a gente tem tudo para fazer bonito lá fora. Bom, tem o retorno aí do Marcelo Giba, né, que volta de uma lesão, até se recuperou muito antes do esperado, obviamente também porque queria estar ajudando, auxiliando o grupo. Mas o que dá para esperar dessa equipe da LAF lá, sabendo que tem essa bateria de jogos, sabendo que tem toda essa questão do Campeonato Gaúcho também, sabendo que alguns jogadores estão indo talvez pela primeira vez também, com essa bateria tão intensa de jogos fora por uma Liga Nacional, outros já mais experientes. Mas o que dá para esperar daqui a pouco, sei lá, vai que não encaixa o primeiro jogo, não dá certo o segundo, como manter o equilíbrio? Tu é um dos caras mais centrados dentro do grupo ali que a gente percebe, como fazer com que o psicológico não se deixe abater e consiga ainda reverter e trazer alguns pontos para casa, que é o que tu estava comentando. É não se abalar, né? Psicologicamente, eu acho que se você perder o primeiro jogo, você tem mais 3 jogos para buscar, né? Então, eu acho que não adianta você se abalar porque perdeu o primeiro jogo. Então, acho que você tem que viver, a cada jogo você tem que viver um momento diferente. Então, tem que estar preparado, tem que estar concentrado e equilibrado, né? Eu acho que, acima de tudo, equilibrado para jogar, ter o máximo de concentração, fazer aquilo que a gente vem fazendo com o professor Giba, né? E eu acho que é de fundamental importância o trabalho que ele vem fazendo, ele e o Eduardo. Então, acho que é colocar em prática aquilo que nada mais justo do que fazer aquilo que a gente já vem fazendo. Então, acho que esse é o fator fundamental e, com certeza, o grupo vai buscar o máximo de pontos possíveis fora. Ô, Tini, essa Liga Nacional, talvez agora porque a gente está mais aprofundado no assunto, né? Porque a gente está com a LAF, mas sempre acompanhamos porque sempre foi a principal competição do país e talvez em termos de competição nacional a mais difícil do mundo, sem dúvida nenhuma. Não te parece bem mais equilibrada esse ano? Aquelas equipes que fizeram um alto investimento estão passando trabalho para jogar contra todo mundo. Com certeza. É a minha 8ª liga que eu estou jogando. Sem sombra de dúvida, é a mais equilibrada de todos os tempos. Eu acho que as equipes, todas elas estão qualificadas, então jogo após jogo é um equilíbrio, é um perde e ganha geral, né? E tu pode ver, não tem nenhuma equipe que disparava sempre nos anos anteriores. Então, acho que nem nós, que estamos debutando o primeiro ano, a LAF está debutando no cenário nacional, geralmente as equipes que entram no primeiro ano não conseguem classificar e simplesmente ficam na zona bem abaixo
de classificação, né? Para primeiro ano, eu não me lembro de uma campanha tão boa para quem veio no primeiro ano. A não ser aqueles projetos que aconteciam, o caso do Santos, que surgiu, daqui a pouco já terminou também. Mas aí não é a ideia da LAF. A ideia da LAF é a continuidade, então é pé no chão. Eu acho que o trabalho que está sendo feito na Liga Nacional é de exemplo para quem ainda sonha em chegar numa liga. Exatamente. Serve de exemplo para outras equipes. Eu, particularmente, trabalhei em Concórdia ano passado. Eles, nos primeiros anos de liga, eles ficaram se eu não me engano, ficaram em último e depois em 18º. Então, aos pouquinhos foi subindo de produção, né? E vendo que a liga é uma competição totalmente diferente. Então, isso passa, através da direção, um planejamento bem constante e bastante equilibrado para que faça bonito aí, como a gente vem fazendo. Até porque, né, Tininho, a gente sabe que o pessoal que vem para Lajeado acaba gostando, acaba ficando, né? Sabe, tem o Thales, já deu uma risadinha, né? Porque, o cara veio para cá, acabou ficando. Como é que tá sendo essa tua avaliação, Tininho? Tu tá gostando da região? Porque a LAF a gente sabe que tá indo muito bem, obrigado, como tu mesmo comentou agora. Mas a tua ideia é continuar aqui os próximos anos? O que já começa a projetar? Eu tô bem adaptado, né? A cidade é bem acolhedora, o pessoal aí da diretoria me acolheu muito bem, os próprios torcedores, vocês da imprensa também são pessoas bem bacanas aí. A minha projeção é permanecer, porque eu sei do trabalho que é feito aqui e tem tudo aí para a gente fazer um belo trabalho, como tem um contrato de 3 anos, né, da LAF na Liga Nacional, então isso te dá uma certeza e uma segurança maior para se trabalhar. E hoje em dia a LAF paga em dia, então isso é um fator fundamental para qualquer atleta aí, você tá trabalhando em dia e com certeza com pessoas honestas como a gente trabalha. Pois é, o Tininho comentou aí, Thales, a gente tem 2 minutos para acabar o programa, mas eu acho que daria um jogo completo, talvez até de mais de 1 hora, porque essa questão que ele toca agora da segurança para o jogador, isso é fundamental, né? É verdade, tenho visto isso agora no momento de contratar os atletas, né? Todo jogador ele quer uma estabilidade, né? Ele quer um contrato mais longo, ele já quer fazer um planejamento para o gauchão, a nível de gauchão. Nós temos tido o pé no chão para que isso aconteça, mas hoje todo atleta quer segurança para ele, para sua família, né? E o planejamento no futebol, ele é tudo, né? Nós vivemos isso aí nesses últimos anos aqui no Lajadense, mas o atleta busca isso e acho que a cada vez mais os clubes também têm que procurar, e principalmente os clubes do interior, tem que procurar se planejar bem, contratar bem para que, né, se mantenha uma base. Eu acho que a base, ou a manutenção de uma equipe base, ela fortalece uma equipe e faz com que essa equipe ela consiga ter resultados melhores ali na frente, mas o planejamento ele é tudo, tanto para atleta quanto para clube também. Como é que fica a estreia do Lajadense? Convocar já o torcedor, até porque vem partidas importantíssimas pelo Campeonato Nacional, Série D, e aí óbvio que o torcedor vai ter que se dividir entre a LAF e o Lajadense, mas a gente sabe que tem espaço para todo mundo. Estreia do Lajadense, quando, Thales? E vamos convocar o torcedor, porque a gente sabe que é importantíssimo o apoio dele agora, né? A gente estreia no dia 12 de julho, fora de casa contra São Caetano, depois voltamos na próxima semana em casa, né? E a gente conta com o apoio do nosso torcedor, né? Nós vamos estar divulgando isso mais perto, mais próximo, mas a gente conta mesmo, vão ser bons jogos contra grandes equipes, vão ver grandes jogadores jogando e atuando aqui em Lajeado, e a gente espera montar uma equipe bastante competitiva, comprometida e que realmente vista a camisa do Lajadense, né? E quem sabe aí consiga o feito de levar essa equipe aí à Série C do Campeonato Nacional. Felipe, valeu, obrigado, até a próxima. Que a gente tenha, quem sabe, uma segunda-feira aí dando boas notícias, obviamente falando da equipe que está sendo montada do Lajadense, falando bem, quem sabe, de vitórias aí da LAF, porque a gente sabe que o tiro vai ser complicado, mas qualidade a gente já viu e percebe no discurso também dos jogadores que eles estão alinhavados e, obviamente, que vão buscar todo o custo em Santa Catarina e no Paraná os pontos aqui para Lajeado. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu sei que o pessoal já está te observando, está acabando nosso tempo, mas obrigado, até segunda-feira que vem com mais um Tá aí Jogo ao Vivo. Valeu, um prazer aí estar sempre participando, né? Essa dupla aí fera, né? E acho que a presença dos dois aqui representa uma situação importante que às vezes até a própria comunidade não entende muito, né? A gente está aqui com um representante da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente está falando de uma competição nacional, tá? E o Tininho que está jogando uma Liga Nacional, quer dizer, as nossas equipes estão representando bem, né? Há pouco tempo nós tivemos o Bira ainda, né? Que agora deu uma segurada, mas que
a gente não sabe, né? Futuro a Deus pertence, a gente fica aguardando. E é um prazer. Aí o Thales, a gente já conversa bastante, a gente já tem aquela liberdade de brincar um pouquinho. Claro que tem que, no momento de colocar a opinião, né? Às vezes pode ser um pouco mais forte, um pouco mais leve, mas eu acho que a gente já tem essa liberdade. E o Tininho, quando vinha com o Atlântico aqui, cara, eu tinha que amarrar ele, né? Porque não dá pra marcar esse cara. Agora ele do lado da gente é bem melhor, viu? É mais fácil deixar solto agora, né? Não, agora é legal ver ele jogar, né? Agora a gente se diverte. Antes vou chutar ele pra cima, né? Thales, valeu, obrigado pela participação, boa sorte pra vocês, que dê tudo certo. Obrigado, agradeço a participação, sempre bom estar aqui com vocês. Tininho, valeu, obrigado, boa sorte. Manda um abraço lá pra galera da LAF, quem sabe com vários pontos dá pra chegar aqui e trocar o cabeleireiro também, pro pessoal também estar em dia nos jogos em casa. Valeu e boa sorte pra vocês. Valeu, obrigado pela oportunidade, né? E desde já convocar o nosso torcedor que venha prestigiar a nossa equipe no ginásio e com certeza mandar um abraço pra gurizada aí da LAF aí, com certeza vamos buscar essa classificação aí a todo custo na Liga Nacional e no Gaúcho. Vai ser um jogo importantíssimo, dia 13 de junho. Não te esquece dessa data, Felipe. Tá encerrado, tá em jogo. A gente volta segunda-feira que vem ao vivo com mais informação aqui da TV Univates. Um abraço pra todo mundo. Amanhã tem reprise de manhã na quarta às 9h30 da noite. Valeu, até a próxima. Tchau.